olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó meu Senhor. Tudo sabes de mim, tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Hoje eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre o seguinte tema: o dia em que a fé de Pedro começou a naufragar, o dia em que o apóstolo Pedro entrou numa crise de fé e a sua confiança em Jesus começou a naufragar, a afundar. E é uma história muito conhecida do Evangelho, mas eu acho que tem muito a nos ensinar nesse começo de semana. E isso encontra-se em Mateus capítulo 14. Vou pedir para a mídia colocar aí, Mateus 14, do verso 22. Nós vamos começar lendo o verso 22. O texto é conhecido como o dia que Jesus andou sobre as águas, quando Pedro andou sobre as águas, mas nós também podemos ver aqui o dia em que a fé de Pedro começou a naufragar e começou a afundar, né? E aí é uma história muito conhecida, mas eu quero ler com os irmãos, Mateus 14, do verso 22 em diante. Pode colocar na versão que estava antes ali, a RA, isso, essa aqui, que é a versão que eu estou lendo aqui. Obrigado aí, Gabriel.
Vamos ler juntos o texto aqui? Acompanhe aí na tela ou na sua Bíblia. Logo a seguir do quê? Do grande milagre da multiplicação dos pães. Isso é importante, muito importante. Pedro tinha acabado de contemplar e participar de um grande livramento e um grande milagre. Logo a seguir, compeliu Jesus teve que obrigar, os discípulos a embarcar num barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, depois da multiplicação dos pães. Verso 23. E despedidas as multidões, subiu a um monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, ou seja, agora chegando então a tardinha, o crepúsculo, lá estava ele, só. Jesus estava só no monte. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, ou a muitos quilômetros ali da terra. E como é que estava o barco? Jesus estava só lá no monte, e o barco estava no meio do mar, acontecendo o quê? Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Verso 25, na quarta vigília da noite, ou seja, depois das 3 da manhã, que horas começou a tempestade? Era à tardinha, diz o texto, não é verdade? À tardinha os discípulos estavam no meio do mar e começou a tempestade. Depois das 3 da manhã, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Verso 28, respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Você iria? Você iria? Irmão, eu não teria nem dito o que Pedro falou ali. Se és tu, manda-me ir andando sobre as águas. Se fosse eu teria no máximo de dizer: Jesus, entra no barco. A minha oração seria assim: Jesus, entra no barco. Mas Pedro disse: se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas. Jesus, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Verso 30. Vamos ler juntos o verso 30 aqui na tela? Vamos ler juntos? Reparando na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Verso 31. E Jesus disse: eu não, você não teve fé, é isso? Você não creu? É isso que Jesus fala, verso 31. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém, irmãos? O dia em que a fé do apóstolo Pedro começou a naufragar, a fé dele começou a afundar, e essa foi uma experiência do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro é interessante, essa história aqui, ela só está registrada, essa história de Pedro andando sobre as águas, só está registrada aqui no Evangelho de Mateus. E é muito interessante essa história, porque eu acho que o apóstolo Pedro, ele demonstrou um grande passo de fé quando ele diz assim: manda-me, se és tu, manda-me ir sobre as águas. E Jesus falou: vem. E aí ele vai.
Mas é interessante como Jesus diz, homem de pequena fé. Jesus diz assim, homem de pequena fé, para ele. E a fé dele foi pequena, porque a fé dele não durou. A fé dele não se estendeu. Não é que ele teve fé para começar a andar, mas ele não teve a fé para continuar. A fé dele começou a ficar abalada, a fé dele foi naufragando, porque o Evangelho diz aqui que ele começou a afundar porque ele teve medo. E no verso 31, Jesus diz, por que você duvidou? Ele teve medo, ele teve dúvida, e ele começou a afundar, depois de ter demonstrado fé, e ter dado um grande passo de fé. Mas ele começou a duvidar, porque ele teve medo. E por que ele teve medo? Hein, irmãos? Por que ele teve medo? E por que ele começou a duvidar? Ele começou a olhar para o quê? Ele começou a reparar no quê? Os olhos dele se voltaram para onde? Diz aí, vamos ler juntos aí o verso 30 que nós lemos, né? Pode pôr o verso 30 aí? Pode deixar na tela, viu? Aqui, tá, Gabriel? Verso 30. Vamos ler juntos? Reparando, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Reparando na força do vento. Ele começou a olhar para a dificuldade das circunstâncias e focando naquilo, aquilo começou a produzir nele o medo, a dúvida, e ele começa então a naufragar, a afundar, diz aqui a palavra, e ele entra então nessa sua crise de fé. E aqui é interessante porque essa crise dele aconteceu dentro de uma tempestade, né? E essa tempestade tem algumas características interessantes, que vale a pena a gente destacar. Primeiro, era uma tempestade séria, né? O verso 24 diz que ela é séria, que o vento açoitava, né? O barquinho onde estavam os apóstolos, as ondas açoitavam o barco e o vento era contrário. Não era uma bobagem, não era uma bobagem. A segunda característica é que essa tempestade estava sendo longa. As tempestades lá não duravam esse tempo, mas essa tempestade aqui, curiosamente, essa crise estava sendo longa, porque a crise começou à tardinha, e já era passado depois das 3 da manhã, a quarta vigília da noite era após as 3 da manhã, e ainda a tempestade estava séria. Você já viu tempestade de verão aqui em São Paulo durar tanto tempo? Eu nunca vi. Aqui assim, o mundo cai em meia hora, depois volta o sol, não é assim, né? Mas ali estava demorando, era uma tempestade séria, era uma tempestade que estava demorada, e era uma situação onde Jesus parecia estar indiferente, Jesus parecia estar distante, Jesus estava demorando. Jesus estava demorando para aparecer. Jesus estava demorando para chegar ali junto com eles e entrar no barco junto deles. A demora de Jesus. E essa é uma característica interessante. E o Evangelho de Marcos, quando fala dessa tempestade, o Evangelho de Marcos coloca uma nota interessante. O Evangelho diz que Jesus estava sozinho lá no monte, orando. Os discípulos estavam a mais ou menos 8 quilômetros de distância dentro do mar. E Jesus, era noite, e Jesus via eles remando com dificuldade. Está escrito lá no Evangelho de Marcos, e Jesus via eles remando com dificuldade. Às vezes Deus parece distante de nós, mas Deus está vendo a nossa luta. Nós não estamos distante do olhar do nosso Senhor, e nem da sua oração, da sua intercessão. Nós não estamos distante, mas parece que sim, e eles estavam vivendo isso. Mas, mais uma coisa curiosa sobre essa crise, é que a crise de fé de Pedro aconteceu no fim da tempestade. Aconteceu já quando Jesus já tinha aparecido, quando Jesus já tinha chegado ali no lugar.
E aí, no final da tempestade, vem essa crise de fé do apóstolo Pedro, e ele começa a afundar. E eu queria ler isso hoje com a gente, e entender que nós estamos passando por uma situação muito parecida, não é verdade, irmãos? Eu quero acreditar que a nossa crise já está chegando perto do fim. Já temos aí notícias de vacinas chegando, coisas acontecendo. Eu sei que está tudo muito confuso. Eu sei que os ventos, a tempestade não parou de açoitar o barco, as ondas, né? Que as ondas ainda são grandes, mas quero entender que, assim como aconteceu com eles aqui, uma crise que foi longa, parece que nós estamos já vendo assim sinais de que as coisas vão começar a se acalmar um pouco mais, logo, logo. Mas muitas pessoas têm entrado em crise de fé nessa época também, porque a tempestade tem sido longa, porque parece que Deus não está olhando, parece que Deus está distante, e mesmo agora, quando chega assim, parece que tem um sinal de esperança, mas muitas pessoas naufragando e entrando nessa crise de fé. E eu queria então hoje, só deixar para nós aqui algumas lições sobre as nossas crises de fé. Algumas lições para a gente nos restaurarmos nessa manhã, a nossa fé, o nosso coração, no cuidado do nosso Deus, como nós acabamos de cantar, descansar no cuidado dEle. A primeira lição que esse texto nos apresenta sobre a crise de fé, é que essa crise de fé pode acontecer com qualquer pessoa. Ninguém está imune a passar por esta crise de fé. O que eu acho interessante aqui nessa história é que o apóstolo Pedro já era um discípulo experiente aqui. Amém, irmãos? Ele era um discípulo experiente. O apóstolo Pedro, se nós pegarmos o Evangelho de Mateus e ficarmos só com o Evangelho de Mateus numa leitura corrida, você vai perceber que o apóstolo Pedro começou a andar com Jesus no capítulo 4. Foi lá no capítulo 4. E agora nós estamos em que capítulo? Capítulo 14. Já são 10 capítulos de experiências com Jesus. O apóstolo Pedro já viu Jesus demonstrar o seu amor e o seu poder muitas vezes. O apóstolo Pedro já tinha ouvido o Sermão do Monte, já passou o Sermão do Monte, que são as palavras do reino e as promessas que Jesus faz. O apóstolo Pedro já viu manifestações do poder de Jesus. É muito curioso que essa não é a primeira tempestade que ele passa com Jesus. Lá no capítulo 8, ele já tinha passado por uma tempestade. E lá no capítulo 8, Jesus estava no barco, e Jesus se levanta e repreende o vento e repreende o mar. E o que acontece? O vento e o mar lhe obedecem. Que coisa extraordinária, que coisa impressionante. O apóstolo Paulo não era aqui um discípulo que estava no começo, mas ele já era um homem que já tinha tido muitas experiências com o amor de Jesus, muitas experiências com o poder de Jesus, e já tinha ouvido muitas palavras do ensino de Jesus. A palavra de Jesus, a palavra de Deus estava no coração dele. E mais do que isso, naquele mesmo dia, dessa tempestade aqui no capítulo 14, ele desfrutou, ele participou de um imenso milagre que Jesus fez, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Um grande milagre. E mais do que isso, ele acabou de ver Jesus andando sobre as águas, ele estava contemplando coisas extraordinárias aqui. Mas mesmo assim, com tudo isso, ele teve uma crise profunda de fé, e a sua fé começou a naufragar. Nós temos que cuidar da nossa fé, irmãos. E nós não podemos
brincar com as circunstâncias, e quando a gente fica focado nas circunstâncias, o quanto isso pode nos afetar, porque os homens mais extraordinários, quando tiram os olhos de Jesus e começam a focar nas circunstâncias, podem sim naufragar, começar aqui um processo de naufrágio da sua confiança em Deus, como Pedro passou aqui. Ninguém está imune a isso. Nós precisamos cuidar da nossa fé e do nosso andar com Jesus. Os milagres de ontem, nós damos graças a Deus pelos milagres de ontem, mas as crises que estão diante de nós precisamos tomar decisões em relação a elas hoje. E o fato de nós termos tido livramentos ontem não significa que hoje a nossa fé vai continuar firme no Senhor. Todos os dias nós precisamos tomar decisões, a cada momento. É impressionante como a fé de Pedro oscila aqui, porque eu sempre acho assim, ele teve muita fé para sair do barco, mas a fé não durou para continuar. Mas olha como oscila a confiança dele. E eu queria perguntar uma coisa para você hoje de manhã. Nesses dias de crise longa, crise séria, crise que talvez já esteja chegando sim ao seu final, como é que está a tua fé nesses dias? Como é que está a oscilação da tua fé? Porque essa realidade aqui, irmãos, ela pode acontecer com qualquer um. Se aconteceu com Pedro, o apóstolo Pedro é um exemplo para nós. Pode acontecer comigo e com você. Tenha cuidado do seu coração e da sua mente. Segunda lição sobre as crises de fé é que o segredo para nós não afundarmos na nossa confiança em Deus está em permanecermos olhando para o amor e o poder de Jesus, permanecermos olhando para Cristo, para Jesus. Esse é o segredo para nós não afundarmos, é permanecer olhando para o nosso Senhor, porque Pedro começou a afundar quando ele tira os olhos de Jesus, e ele repara na força do vento. E ele só tem olhos agora para o tamanho da crise, para o tamanho do vendaval, para o tamanho das ondas, ele só tem olhos para isso. E aqui deixa eu falar uma coisa muito importante que eu aprendo com essa experiência, que nós não devemos ser negacionistas. O problema de Pedro aqui não é que ele simplesmente olha e repara na força do vento, é que ele deixa de reparar na força de Jesus. E nós não devemos, meus irmãos, a solução para nós não afundarmos na fé, não é negar a existência do vento, não é sermos negacionistas, mas é nós não deixarmos de reparar na força e no amor e no poder do nosso Senhor. Porque muitas pessoas, elas confundem fé com a negação da realidade. Muita gente, já vi muita gente fazer isso, e ensinado inclusive, muitas vezes, isso é ensinado para as pessoas. A pessoa acha que ter fé é negar a doença, por exemplo. Fé é dizer, eu não estou doente. Já viu isso ou não? Você já viu esse tipo de ensino, onde a pessoa é ensinada a dizer assim, fé é você dizer, eu não estou doente. O sujeito está doente, mas fé é dizer, não, eu não estou doente em nome de Jesus. Mas isso não é fé, isso é negar a realidade. O problema de Pedro não foi simplesmente ele reparar na força do vento, mas ele foi de deixar de reparar no poder do seu Senhor, a quem ele conhecia bem. E para nós o caminho não é negar, porque a palavra de Deus aqui, ela nos diz que havia uma tempestade longa, séria. O verso 24 fala que o barco era açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
O caminho, irmãos, não é negar a realidade. O caminho não é dizer que não tem uma crise. O caminho não é como uma vez, né, um político nosso disse, é dizer assim, isso é só uma marolinha, lembra? Isso é só uma marolinha. Isso não é o caminho. Eu não nego que existe um vento contrário. Eu não nego que existe uma turbulência séria. O que eu faço dentro disso é não ficar olhando simplesmente para isso, mas é olhar, é continuar firme com os meus olhos no poder do meu Senhor, que é muito maior do que qualquer tempestade, porque Ele permanece soberano sobre todas as coisas. Eu não nego o tamanho da tempestade, mas eu exalto o tamanho do meu Senhor. Essa história aqui me ensina que todas as ondas que me causam medo, toda turbulência que me causa medo, está debaixo dos pés de Jesus. Está debaixo dos pés do meu Senhor. E não tem tempestade e crise que possam impedir o meu Senhor de agir, que sejam maiores do que o meu Senhor. E Pedro já teve essa experiência, mas agora ele estava esquecendo. E o caminho para nós, então, o segredo para nós não afundarmos, então, está em permanecermos olhando para o amor e para o poder de Jesus, no meio da tempestade. E eu queria perguntar para você hoje, para onde você tem olhado nesses dias aí, irmão, de turbulência? Se você olhar só para as notícias, você vai afundar. As más notícias, mas nós somos um povo que carrega boas notícias, não é verdade? Nós somos o povo que carrega boas novas. E eu não nego más notícias, eu não nego que está tudo muito confuso ainda, não nego. Não nego que a gente precise tomar cuidado, mas eu também não nego que o Senhor Jesus, Ele vê a nossa dificuldade, que Ele vem ao nosso encontro no momento certo. Eu não nego que o Senhor Jesus jamais se atrasa, Ele não se atrasa, irmãos. Ele chega na hora certa, sempre. Eu acho linda que esse texto me fala dessa paz de Cristo, que eu desejo que seja a nossa paz, porque o texto fala que Jesus ele vem andando sobre as águas. Jesus não vem correndo desesperado. Se fosse você e se fosse o teu filho no barco, seria como? Eu já teria ido às 7 da noite, já estaria lá, correndo desesperado, ligando para todo mundo, e ai meu Deus, e aquela correria doida. Mas Jesus não, eu acho interessante como Jesus, ele sabe a hora de chegar, e quando ele vem andando, ele não vem correndo. Essa é a paz de Cristo, para a gente andar também no meio das tempestades. O segredo, para não afundarmos, está em permanecermos olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, para o amor e para o poder de Jesus. Amém, irmãos? Olhe para Jesus. Encha o teu coração com as boas novas. Não negue a realidade, não precisa. Mas continue olhando firmemente para o Senhor Jesus e para o seu poder. A terceira lição que eu aprendo aqui sobre as crises de fé é que voltar para o barco não é falta de fé. Amém? Voltar para o barco, irmãos, não é falta de fé. Porque eu acho muito interessante é que eles voltam para o barco. Você não acha isso interessante? Né? Diz aí o verso 32. Pode colocar aí, verso 32, Gabriel. Olha que interessante, diz assim: subindo ambos para o barco, cessou o vento. O vento cessou, depois que eles
subiram para o barco, mas eles voltaram para o barco. E o que isso ensina? Isso ensina, irmãos, que a fé, ela me dá ousadia para eu descer do barco. Amém? Muitas vezes o caminho da fé é uma fé, a fé nos dá a coragem, a ousadia para darmos passos que sem fé nós não daríamos. Movidos pela palavra de Jesus, vem, confia em mim, vem, sou eu, não temas, tem de bom ânimo, vem. E a gente vai, dando passos ousados. Mas também a fé, a verdadeira fé do Evangelho, além de me trazer ousadia, ela me traz também bom senso, ela me traz sabedoria. E assim como a fé me dá ousadia para sair do barco, a fé também me dá sabedoria para eu voltar para o barco. No meio, enquanto a tempestade está acontecendo. E foi o que aconteceu aqui com eles. Eles voltam para o barco. O apóstolo Pedro sai, vai caminhando em direção a Jesus, ele tira os olhos de Jesus, da força de Jesus, e começa a olhar só para a força do vento, ele começa a afundar, e aí o que diz a palavra de Deus? Que ele ora, ele clama, Senhor, me salva. E o que Jesus faz? Jesus toma Pedro pela mão, corrige Pedro, homem de pequena fé, por que você duvidou? E aí, pegando Pedro pela mão, eles voltam a andar sobre as águas, só que agora eles voltam andando para o barco, e Pedro está sendo seguro agora pela mão de Jesus. E eu acho interessante é que eles não ficam andando sobre as águas ali. E eu aprendo aqui, meus irmãos, que a fé ela não me faz correr riscos desnecessários. Jesus estende a mão e nos salva, Jesus ouve o nosso clamor, Jesus ouve a nossa oração, mas a gente não deve ficar brincando com isso. Jesus ouve, Jesus livra, mas a gente não deve ficar brincando com isso. Ah, toda vez que eu gritar, Ele vem. Jesus é misericordioso, quando a gente está em apuros, Ele vem. Portanto, vamos viver, vamos sair do barco, vamos andando sobre as águas, vamos transformando o extraordinário, querendo que o extraordinário vire o ordinário da nossa vida. E a gente vai andando e se arriscando no meio das tempestades. E o Evangelho fala, não, a fé me faz ousar, mas a fé também faz a gente voltar para o barco. E eu sei que Jesus ouve o clamor, eu sei que Jesus não deixa a gente se afogar, eu sei que Jesus se compadece de nós e nos segura pela mão, e eu sei que Jesus está segurando a minha mão agora, e Jesus está segurando a sua mão agora, mas isso não pode ser motivo para a gente brincar, irmãos, e ficar vivendo de um jeito irresponsável. Nós precisamos voltar para o barco e ter o cuidado de estar lá no barco. Porque a gente anda sobre as águas de que jeito, irmãos? É a pé ou é de barco? Via de regra é como? Irmãos, via de regra é de barco. É o que o Evangelho ensina. Milagres acontecem, mas a gente não fica forçando Deus a fazer milagre, a gente não fica brincando disso na nossa vida. A fé tem que fazer a gente andar com prudência também, porque sobre as águas a gente anda de barco. Quantas vezes Jesus e Pedro andaram sobre as águas? Conforme o Evangelho. Não é pegadinha pastoral, não, pode responder, é uma, né? Quantas vezes eles andaram de barco? Todas as outras vezes. Vocês acham que Jesus todo dia fala assim, eu vou correr. Vai correr na praia, Jesus? Não, vou correr sobre as águas. De manhã cedo, fazer Cooper, de fazer minha hora fitness aqui, Jesus vai lá sobre as águas correndo. É assim que Jesus vivia? Não, Jesus ele andou uma vez sobre as águas, as outras vezes ele andava de barco mesmo. Quantas vezes Jesus multiplicou pão? Esse é para EBD, né, Nelson? Foi 2. Jesus multiplicou pão e peixe 2 vezes. Todas as outras vezes eles comiam como?
eles compravam a comida. Está lá no Evangelho de João, no episódio da mulher samaritana. João capítulo 4, que os discípulos foram na cidade comprar pão. Eles tinham uma bolsa. Eles tinham uma contabilidade, eles tinham um recurso, eles tinham um cartão de débito. E assim, geralmente, normalmente, eles iam na padaria comprar pão. Deu para entender? Toda vez que tinham fome, Jesus multiplicava, é isso? Não. O milagre acontece, mas a gente não fica brincando com isso. Teve um episódio que Pedro precisou de dinheiro para pagar um imposto do templo, e ele não tinha dinheiro. Era para pagar o imposto dele e de Jesus. O que Jesus mandou fazer? Lembra dessa história? Ele mandou fazer o quê? Pedro, vai no mar da Galileia, faz o quê? Pesca. Vai ter um peixe que está entalado com 2 moedas. Você pega as moedas e paga o teu imposto e o meu, ok? Beleza? Beleza. Toda vez que Pedro precisava de dinheiro, agora ele ia no mar da Galileia, é isso? Ver se tinha moeda na boca do peixe. Transformou boca de peixe em caixa eletrônico, é isso? Isso aconteceu quantas vezes? Uma. As outras vezes, a Bíblia fala que eles tinham uma bolsa, que eles recebiam ofertas. E que Judas, inclusive, roubava o dinheiro da bolsa. Mas eles tinham o seu modo de administrar, porque esse é o ordinário da vida. Irmãos, nós cremos em Deus, e a fé faz a gente ter coragem para ousar e dar passos que nós jamais daríamos sem a fé. Mas a gente voltar para o barco não é falta de fé, pelo contrário, está de acordo e em conformidade com a fé de Jesus, que nos ensina a não brincar, não ficar brincando de que Deus vai fazer o milagre o tempo inteiro, toda hora, vamos viver de qualquer jeito. Na hora da tempestade, irmãos, um bom lugar para a gente estar é dentro do barco, amém? Então se cuide, estamos em dias de tempestade, irmãos, se cuide. Não fique brincando. Eu já ouvi gente dizer assim, que só vai morrer quem Deus quer que morra. Cuidado. Não é assim que funciona. Não tente a Deus. O que eu quero dizer é, tenha fé e tenha bom senso em nome de Jesus. Tenha responsabilidade. E ande conforme o caminho da sabedoria manda a gente andar. Voltar para o barco não é falta de fé. E a última lição dessa história, a fé nos ensina que as tempestades terminam, amém? A tempestade pode durar uma noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, e essa história de tempestade, todas as tempestades do Evangelho terminam, e essa não podia ser diferente. Verso 32 diz assim: subindo ambos para o barco, cessou o vento. Amém? Cessou o vento. E o vento vai cessar. A tranquilidade, a bonança, elas irão voltar. Porque o caminho da fé nos ensina isso. A vida, ela tem, como diz o Salmo 23, a vida tem o vale escuro, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mas depois do vale tem o quê? Depois do vale tem, preparas uma mesa, um banquete, na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Tem o vale escuro, mas também tem o banquete. Tem a sombra da morte, mas depois também tem o cálice que transborda. Porque a geografia da vida é assim. E eu queria dizer para você que a fé nos ensina que as tempestades, irmãos, elas terminam. Elas passam, assim como elas vêm, elas passam. Eu espero que, em nome de Jesus, você tenha uma fé que avance pela graça de Deus, para que você também experimente o fim dessa tempestade, andando e servindo em pé ao Senhor Jesus. Amém? Quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui. Nós vamos encerrar o nosso culto adorando.
porque o dia da tempestade e da crise de Pedro terminou com adoração, amém? Diz lá o texto que quando o vento cessou, eles adoraram a Jesus, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. E eu quero convidar você para encerrarmos aqui hoje, olhando para o Senhor e adorando o nome do Senhor. Então, vamos ficar em pé. Fecha os teus olhos mais uma vez. Abra o teu coração para o Senhor nessa manhã. E como é que está aí o teu coração? Qual é a temperatura da sua fé hoje, irmão? Você fala assim: pastor, estou quase me afogando, pastor. Eu queria convidar você hoje mais uma vez a descansar no cuidado e no amor do Senhor Jesus pela tua vida. Talvez você entrou aqui hoje, como os discípulos estavam, achando que Jesus está distante, que Jesus não está vendo, que Jesus não se importa. Não, o Senhor Jesus está vendo tua luta. Talvez você entrou aqui hoje achando que está demorando demais para uma intervenção do Senhor, para uma resposta do Senhor. Não, creia que Ele chega no momento certo, Ele está no controle, e no momento apropriado, Ele vai chegar na tua vida e vai dizer: filho, tenha bom ânimo, sou eu, não tenha medo. No momento certo, confie no Senhor Jesus, olhe para Ele e vamos continuar andando pela fé nas nossas vidas. Senhor Jesus, o Senhor conhece nesse nosso pequeno barco aqui, como anda o coração de cada um, nessa crise, Senhor, que tem se prolongado, crise que é séria, ondas que tem batido, Senhor, nas nossas casas, nas nossas vidas. O Senhor conhece como anda o nosso coração, como isso tem afetado, Senhor, a vida dos teus filhos. O Senhor conhece. Mas hoje, Senhor, nós estamos aqui para renovar o nosso compromisso de olhar para o Senhor. Nós não precisamos negar, Senhor, a realidade da seriedade, da crise, do vento, nem da força do vento, mas nós estamos aqui, Senhor, para dizer hoje que nós confiamos no Senhor. Nós confiamos que o Senhor nunca se atrasa, nós confiamos que o Senhor se mantém soberano, nós confiamos, Senhor, que o Senhor mantém o controle de todas as coisas, nós confiamos que nós somos amados por Ti, porque a Tua palavra nos garante isso. O Senhor deu a palavra, o Senhor morreu por nós, o Senhor se entregou por nós. Nós estamos aqui para lembrar isso hoje, Senhor, nessa manhã de domingo. E pedimos, Senhor, que essa palavra, ela resplandeça no coração do Teu povo, de cada um que ora agora, que ouve, que essa palavra, Senhor, resplandeça nos nossos corações. E que assim como aconteceu com Pedro, que a Tua mão nos erga, nos resgate, que este Evangelho, que essa boa nova, Senhor, nos livre desse afogamento que às vezes a gente sente que está dentro, Senhor, se afogando, que o Senhor nos põe em pé, e que nós possamos voltar, Senhor, para as nossas vidas, voltar para os nossos barcos, vivendo com toda prudência, vivendo com responsabilidade, sabendo que os Teus livramentos estão aqui, estão sobre nós, sobre a Tua igreja.
Louvado seja o nome do Senhor. E que a graça, a tua graça, Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, 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 queridos irmãos. Então, assim como aconteceu naquele dia, na vida dos discípulos, vamos dentro do nosso barco, adorar, terminar o nosso encontro aqui com o Senhor, adorando o nome de Jesus. Que Deus os abençoe ricamente. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por teu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito